Quero hoje falar com vocês sobre um tema que Deus colocou no meu coração, chamado Caminhando para a Maturidade. Amém? É um tema que nós já falamos aqui na igreja, com certeza, mas eu sei que Deus sempre tem algo a acrescentar nas nossas vidas. E eu quero que você me acompanhe nessa leitura lá em 1 Coríntios, no capítulo 3, do versículo 1 em diante. 1 Coríntios, capítulo 3, o apóstolo Paulo fala sobre maturidade, né? Aqueles que entendem. Irmãos, não vos pude falar como a pessoas espirituais, mas como a pessoas carnais, como crianças em Cristo. O que vos dei para beber foi leite, e não alimento sólido, pois não podis recebê-lo, nem ainda agora o podeis, porque ainda sois carnais, visto que campei entre vós todo tipo de inveja, discórdias. Por acaso não estáis sendo carnais, vivendo de acordo com os padrões exclusivamente mundanos? Pois quando alguém alega, eu sou de Paulo, outro, eu sou de Apolo, não estáis agindo absolutamente segundo os padrões dos homens? Quem é, portanto, Apolo? E quem é Paulo? Servos por intermédio dos quais viestes a crer, e isto conforme o ministério que o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas foi Deus quem deu o crescimento. Aleluia. De forma que nem o que planta nem o que rega tem alguma importância, mas unicamente Deus que realiza o crescimento. O que planta e o que rega ministram de acordo com o propósito, e cada um será premiado segundo o seu trabalho. Que forte, irmãos. Vamos agora também, Gálatas capítulo 4, versículo 11 até o versículo 20. Gálatas capítulo 4, de 11 a 20. Nós estamos lendo esse texto um pouco mais extenso, para que nós possamos compreender a plenitude daquilo que a gente quer falar. Diz assim: temo que eu talvez tenha ministrado inutilmente para convosco. Caros irmãos, rogo-vos que vos torneis parecidos a mim, da mesma maneira que eu me tornei semelhante a vós. Em nada me ofendestes. Sabeis que foi por causa de uma enfermidade física que vos preguei o evangelho pela primeira vez, e não desprezastes nem rejeitastes aquilo que no meu corpo era uma tribulação para vós. Ao contrário, me recebeste como se eu fosse um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Ora, onde está aquele vosso júbilo? Porquanto eu mesmo sou testemunha de que, se fosse possível, terias arrancado os vossos próprios olhos para oferecê-los a mim. Será possível que me tornei vosso inimigo apenas por vos declarar a verdade? Aqueles que se mostram fazendo tanto esforço para vos agradar, não agem com boas intenções, mas o seu real propósito é vos isolar, a fim de que sejais constrangidos a demonstrar vosso cuidado para com eles. É muito bom que sejais sempre zelosos do bem, e não apenas quando estou presente. Meus amados filhos, novamente estou sofrendo como que dores de parto por vossa causa. Isso até que Cristo seja formado em vós. Eu bem que gostaria de estar pessoalmente convosco e mudar o tom de discurso, pois estou atônito em relação ao vosso comportamento. Amém, amados? Muito forte essas expressões do apóstolo Paulo. Nós podemos observar que nessas duas passagens que nós lemos, apontam para a falta de maturidade que ambas aquelas igrejas estavam passando. O apóstolo Paulo, ele identifica comportamentos, né? E a grande verdade, irmãos, é que esses comportamentos de meninices, eles estão presentes na maioria das igrejas. A maioria das igrejas, elas lidam com essa realidade. A maioria da liderança lida com a realidade de comportamentos infantis no seio da igreja. E Paulo,
ele identifica, ele aponta nessas duas igrejas, igreja de Corinto. Paulo confronta aquela igreja, porque estavam havendo comportamentos de crianças, de menino no meio da igreja. Imagina os irmãos daquela igreja dizendo: eu sou de Paulo. Ah não, eu sou de Apolo. E aí Paulo não perde tempo, e ele corrige aquela igreja. Irmãos, quantas vezes nós observamos aqui na igreja pessoas dizendo: ah, o apóstolo gosta mais do fulano e do cicrano, a pastora gosta mais de não sei de quem. Isso é comportamento de menino, isso é comportamento de criança, ocupando nossa mente com coisas tolas. E Paulo pôde observar aquilo naquela igreja, e Paulo vai associar ainda mais, dizendo: olha, há entre vós invejas, discórdias, carnalidades. Amados, a carnalidade também é um sinal da falta de maturidade no meio da igreja. Sabe, existem coisas que não cabem mais em nós, porque existe um processo natural na vida. Você nasce, você cresce, você reproduz, você vai envelhecer. Só que tem um problema quando nós trazemos para a realidade espiritual. Tem pessoas que elas querem ser meninos a vida toda. Tem pessoas dentro da igreja que querem ser tratadas como criança a vida toda. Tem pessoas com quem já nós caminhamos aqui na igreja, que depois de anos caminhando conosco, algum tempo caminhando conosco, ficam nos cobrando coisas como tipo: o senhor nunca me visita, o senhor nunca vem na minha casa, como se nós tivéssemos que ficar tratando essas pessoas como criança a vida toda. Você imagina, você pode pensar na sua mente aí, um homem de 30 anos usando fralda. Pensa comigo. Você pode imaginar um jovem de 20, 25 anos sentado no colo da mamãe, e a mamãe enfiando uma mamadeira na boca? Tem pessoas que espiritualmente elas são crianças. E eu quero dizer para você essa noite: deixe de coisas de menino. Acabou. É um processo natural. Nós temos que aprender a amadurecer. Por quê? Porque a meninice, a infantilidade no meio do corpo de Cristo atrasa o exército de Deus. Olha o que Paulo vê na igreja de Gálatas. Paulo escreve aquela carta e observe uma coisa: Paulo vai dizer como ele foi introduzido e como ele evangelizou a igreja de Gálatas. Eu quero te chamar a sua atenção. Naquela região chamada Perge, estava havendo um surto de malária. E provavelmente Paulo pegou malária. E ele vai parar naquela região ali, e os Gálatas acolhem Paulo e o ajudam. Por isso ele fala aqui nessa carta: vocês me trataram muito bem. Olha o que ele vai dizer: me tratastes como se fosse, me recebeste como se fosse um anjo de Deus. Então olha como Deus faz as coisas. Uma enfermidade no corpo de Paulo levou a falar do amor de Deus àquela igreja. Mas depois de algum tempo, Paulo não estava ali presente, e a história conta que no meio daquela igreja entraram judeus, naquela época chamados judaizantes, e eles estavam tentando fazer com que os gálatas voltassem ou começassem a ser praticantes da lei, ensinando-os coisas que Paulo não ensinou. Então Paulo confronta aquela igreja dizendo: olha, ó Gálatas,
por quem de novo eu sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. E o que representa isso, amados? Quantas pessoas dentro da igreja, que ora estão bem, ora estão mal, ora eu estou no mundo, ora eu estou na igreja, acontece uma situação, já saio do meio da igreja. São pessoas que nós temos que gerar de novo. E Paulo estava literalmente ali falando, eu tenho que sentir de novo dores de parto, para gerar vocês de novo. Aquela igreja precisava ser gerada, aquele povo precisava ser gerado de novo. Então tem pessoas, você percebe isso no meio da igreja, que estão sempre oscilando muito, né? Ora estão presentes, ora estão ausentes. Acontece uma situação, a pessoa se afasta, ela precisa amadurecer. Mas eu quero deixar uma pergunta para você: por que é tão importante para nós, para a igreja, essa maturidade cristã? E eu quero destacar aqui 3 pontos. Primeiro, porque a maturidade é um sinal de que você está crescendo. Amém? Chega, acabou a fase de bebê. Acabou. Chega de meninice. Está na hora de amadurecer. Então, quando você está amadurecendo, é um sinal de que você está crescendo espiritualmente. É muito bom você trabalhar com um crente maduro. É fácil. Ele ajuda no crescimento, ele auxilia na obra. Segunda coisa, porque a pessoa madura sabe qual é o seu papel no corpo de Cristo. Uma criança, você precisa estar dizendo para ela, faça isso, faça aquilo, arruma tuas coisas, arruma tua cama, arruma teu guarda-roupa, pega isso, pega aquilo que você deixou. É assim. Mas quando você vai ficando mais velho, quando você vai amadurecendo, você tem que parar de coisa de criança. Diga para o seu irmão, pare de ser criança. Diga para ele, pare com coisas de criança. Eu quero hoje falar para você como um pai fala para o filho. Eu não quero precisar criar pontes entre pessoas que criam discórdias tolas. Eu não quero ter necessidade de ficar costurando relacionamentos no meio da igreja. Porque como criança, às vezes, tem pessoas dentro da igreja que vêm, sabe, com aquela chupeta na boca. Apóstolo, fulano fez isso comigo. O que a palavra do Senhor diz, meu irmão? Você teve problema com a pessoa? Chame-a de forma reservada. Trate como 2 adultos. Como 2 pessoas maduras. Para de birrinha. Chega de ser criança. Ficar trazendo queixas de coisas que você já deveria ter resolvido. Amém, irmãos? Amém. Chega de meninice. Terceiro aspecto. Uma pessoa madura não está preocupada em ser ajudada. Ela quer ajudar. Isso é lindo, uma pessoa madura. Apóstolo, como eu posso servir o reino de Deus? Ela não fica como aquela pessoa egoísta, sanguessuga, me dá para mim, eu quero, eu preciso, eu não fui atendido, eu não fui auxiliado, eu não fui socorrido. Não, como eu posso servir? Você sabe qual é a coisa mais gostosa? Eu falo você particularmente como pastor, de lidar com uma pessoa madura. É que a pessoa madura, ela facilita o nosso caminho. Nós não precisamos sofrer com coisas idiotas no meio da igreja, porque somos maduros.
Amém, querido? Então hoje eu quero chamar a sua atenção para que você cresça na estatura espiritual. Para que você amadureça. Tem coisas que nós não estamos vivendo ainda porque nós temos sido meninos. Tem coisas que nós não estamos vendo ainda porque nós somos infantis. E o diabo, ele tem vetado as nossas vitórias. Mas eu quero dizer para você, se você decidir amadurecer, você vai ver um novo patamar na sua vida. Amém. Uma nova fase, amém? Amém? Você vai ser ponta de lança. Amém. E essa semana eu estava vendo uma palavra, uma pregação de um pastor, que eu achei muito interessante, um seminário dele. E ele trouxe 7 coisas sobre maturidade. Eu quero compartilhar essas 7 coisas com você. Achei muito interessante. E quando eu vejo um material que eu vejo que é inteligente, eu quero compartilhar com você essa noite. 7 características de um crente maduro. Primeiro, a gratidão. A gratidão é a atitude que garante e estabiliza a saúde emocional. A gratidão estabelece a vitória sobre a murmuração. E qualquer outro tipo de introspecção negativa. Uma pessoa madura é uma pessoa grata. Você pode estar vivendo o que for, Deus, no meio da minha adversidade, eu sou grato ao Senhor. Amém? Amados, tem coisa pior do que uma pessoa ingrata. Existem pessoas, e eu falo isso mesmo sabendo que está sendo gravado e pode ir para o YouTube, eu falo sem nenhum medo. Existem pessoas aqui nessa igreja que eu ajudei, que eu socorri, que eu visitei, que eu ajudei a reconciliar casamento. Mas essas pessoas, sabe o que elas diziam para mim? Não fez nada por mim. O ingrato, ele é intragável. Não tem chuva de Deus sobre o ingrato. E você sabe como é difícil você ajudar uma pessoa ingrata. É ou não é? Você ajuda. A pessoa nunca lembra o que você fez, mas ela lembra o que você não fez. Então uma pessoa madura, ela é grata. Aprenda a ser grato, querido. Apóstolo René disse que aquilo que você não celebra, você não tem direito de ter de novo. Então seja grato, seja agradecido. Outra coisa, a inclusividade. E o que é isso, apóstolo? É a convivência sadia com as diferenças. Eu achei muito interessante essa colocação desse pastor. A capacidade de hospedar no coração a diversidade de pessoas, culturas, temperamentos, ministérios e dons. Que lindo isso aqui. Eu sei incluir as pessoas. Então, quando eu sou maduro, eu sei lidar, isso é tremendo, eu sei lidar com as diferenças. A pessoa é diferente de mim, mas eu sei lidar com ela. E eu quero dizer para você que no ministério que eu almejo conquistar as nações, eu vou lidar com culturas diferentes, com línguas diferentes. Amém, amados? Então, que nós saibamos, o irmão tem um dom diferente do meu, mas isso é bênção, isso me completa, isso agrega, isso é poderoso, é muito mais do que manto, é muito mais do que canela de fogo e calcanhar de aço. É mais do que isso. Porque muitas vezes no meio da igreja tem isso. O culto foi ungido hoje. Foi forte. Foi poder. Teve alabaxaia. Teve chupa bala house, né? Teve tudo que você pode imaginar. O cara abaixou, né? Teve tudo isso. Mas se na semana tu esqueceu tudo, isso mostra que você não é maduro. Essa é a grande realidade. Detalhes muito interessantes. Outro aspecto importante: o temor a Deus.
Queridos, o temor de Deus, ele nos dá direito a viver coisas extraordinárias. Olha os Salmos 26, depois você pode ler. O que ele fala sobre o homem que teme ao Senhor? Salmo 112, o que ele fala sobre o homem que teme ao Senhor? A sua descendência será poderosa na terra. Coisa tremenda, irmãos. Mas ele coloca de uma forma muito categórica aqui: temor a Deus é a desenvoltura moral de amar o que Deus ama e aborrecer o que Deus aborrece, ou seja, aceitar as pessoas e reprovar o pecado. Nós falamos aqui 3 sextas-feiras sobre evangelismo. Você quer evangelizar, você tem que aprender a separar o pecador do pecado. Eu amo a Deus, eu temo a Deus, mas eu aborreço o que Deus aborrece. Isso é tremendo. Outro aspecto, o domínio próprio. Quem não tem domínio próprio tem um demônio próprio. Gravou isso aí? Quem não tem domínio próprio tem um demônio próprio. E o que é domínio próprio? É saber conciliar firmeza e ternura em momentos de conflito. Amados, você pode dizer assim: eu tenho domínio próprio. Mas quando o teu domínio próprio ele é testado, como diz uma pastora, que demonstra se você já é uma pessoa que tem comunhão com Deus, intimidade com o Espírito Santo, não é a forma como você age, é a forma como você reage. É a forma como nós reagimos quando aquela pessoa dá uma, ela dá uma brecada na nossa frente no trânsito, quando ela fecha a gente no trânsito, que a vontade é de dizer: Deus, queima. Né? Temos aprendido a ter domínio próprio nos momentos de conflito, saber acalmar, saber lidar com as situações de aborrecimento. Isso é um sinal de maturidade. Às vezes você olha para a pessoa, ela está sendo ofendida na cara, e você olha assim: mas olha como fulano é besta. Não, ele não é besta não, ele tem domínio próprio. Amém, queridos? Eu lembro de uma testemunho, recordo, né, que um determinado senhor estava caminhando para a igreja, de carro, né, estava um pouco apressado, pastor na verdade, está dirigindo, e um cidadão fecha ele. Aquele pastor indignado sai do carro e fala poucas e boas para o cidadão. O cidadão diz: calma senhor, você está muito alterado. E ele: calma não, eu estou apressado, você... Ele disse: me desculpe, mas eu queria lhe fazer uma pergunta. O senhor sabe, eu estou querendo ir para uma igreja tal, um tal endereço, o senhor sabe onde é? O pastor acabou de esculhambar um irmão que estava indo para a igreja dele. E naquele dia o pastor ia pregar. Você pode imaginar? Você tem uma discussão com uma pessoa na rua, aí domingo o irmão vem para a igreja, encontra você na igreja, aí ele vai dizer: esse cara bem aí, eu lembro dele, hein? Eu lembro dessa daí, hein? E é crente! Né? Primeira coisa que o povo diz: é crente. Então, amados, temos que aprender. Outra coisa, equilíbrio entre individualidade e relacionamento. Superar os extremos do isolamento e da dependência emocional. Existe uma diferença muito grande entre individualismo e individualidade. A individualidade é aquilo que você é como pessoa. Você precisa dos seus momentos. E muitas vezes nós não sabemos lidar com isso. Existem coisas que estão relacionadas unicamente a você. Isso compõe a sua individualidade. E o que é a diferença? O individualista é aquela pessoa que mesmo no meio coletivo ela quer tudo do jeito dela. E isso é um sinal de falta de maturidade cristã.
E quando a gente traz isso para o meio da igreja é coletividade. Nós temos que aprender a amadurecer, meu irmão. Não adianta, você pode fazer, apóstolo, eu oro, eu jejuo, eu leio a Bíblia, pode fazer o que for. Mas se você não tiver prática de um homem de Deus, de uma mulher de Deus maduro, não adianta nada. Outro aspecto que eu gostei demais aqui, proatividade. Saber amortecer os golpes emocionais, as rejeições, tendo uma ação fundamentada em valores e princípios corretos. Amém, queridos? E o que representa isso? A vida, ela nos dá muitos golpes. Muitas vezes você tem expectativas que certas coisas sejam de determinado jeito e não é. Ah, não deu certo não? E eu não vou estagnar porque determinadas coisas deram errado. O que é proatividade? Já está falando, né? Proativo é aquela pessoa que ela é ativa, independente da luta. Ela é ativa. Eu sou proativo. Amém? Então, eu sei lidar com os momentos de luta sem estagnar, sem paralisar. Já viu aquelas pessoas que acontecem determinadas situações e elas paralisam, elas não conseguem romper, elas não conseguem mais caminhar, elas não conseguem mais continuar o que estão fazendo. E acabam estacionando em determinados patamares. E isso é um dos sinais de falta de maturidade. E para a gente fechar, a coerência, não exigir dos outros o que não exige de si mesmo. E aqui exige uma lei universal na Bíblia que diz assim: na medida que medirdes, sereis medidos. Não julgueis para que não sejais julgados. Isso aqui é a lei universal de Deus, querido. Quantas pessoas cobram dos outros o que elas não cobram de si mesmas? E aqui, é daqui que surge uma palavra chamada hipocrisia. É quando uma pessoa cobra dos outros o que ela não está vivendo. Então, o que é coerência? Só exija dos outros o que você exige de você mesmo. Se nós fizermos isso aqui, irmãos, dificilmente nós teremos problema no meio da igreja. Amém? Vamos ficar em pé. Vamos falar com Deus em nome de Jesus. Deixa